Você já entrou na sua própria casa e sentiu que algo estava estranho? O ar parece pesado, quase como se uma presença invisível estivesse pressionando seu peito. Você anda pelos cômodos e percebe que o silêncio não é pacífico, é tenso, inquietante. Talvez você tenha acordado por volta das 3 da manhã, sem motivo, com o coração acelerado, a escuridão ao seu redor parecendo mais densa do que o normal. Ou talvez você se pegue, olhando por cima do ombro, sentindo olhos em você quando sabe que está sozinho. Você ignora, diz a si mesmo que é apenas estresse, mas no fundo sabe que é mais do que isso. Pare por um momento, porque o que estou prestes a compartilhar com você pode remodelar completamente não apenas o seu dia, não apenas a sua semana, mas o seu mês inteiro de julho e possivelmente até a direção da sua vida. Há algo sagrado neste tempo que poucas pessoas entendem. Segundo São Padre Pio, os primeiros dias de julho guardam um poder espiritual oculto, um que pode mudar a atmosfera da sua casa, trazer paz onde houve conflito e abrir portas de proteção que você nem sabia que existiam. Esta não é apenas uma história sobre superstição ou antigas tradições da igreja. É sobre a realidade espiritual, as forças invisíveis que moldam o que sentimos todos os dias. Padre Pio não era um homem comum. Ele era um santo marcado com as chagas do próprio Cristo, um homem cujas orações traziam cura, cujas palavras transpassavam almas e cuja presença exalava o perfume inconfundível de rosas mesmo após a morte. E o que ele revelou sobre este tempo sagrado pode ser a chave para transformar o resto do seu mês. Então, antes de prosseguir com o seu dia, pause aqui, porque nos próximos minutos você descobrirá uma prática espiritual que Padre Pio chamou de um dos escudos mais poderosos contra as trevas. E uma vez que você a entender, nunca mais verá o início de julho da mesma forma. Antes de prosseguirmos, você precisa entender quem Padre Pio realmente foi. Ele não era apenas um padre ou um místico, ele era um guerreiro espiritual, um homem que enfrentou os poderes invisíveis das trevas e nunca recuou. Nascido Francesco Forgione em uma pequena vila italiana, ele carregava as marcas da paixão de Cristo em seu próprio corpo, os estigmas, as feridas sangrentas do Salvador crucificado. Estes não eram símbolos ou metáforas, eram reais, físicos e visíveis a todos que o encontravam. Pessoas de todo o mundo vinham se confessar com ele porque diziam que ele podia ler almas como livros abertos. Ele conhecia seus pecados antes mesmo de você proferir uma palavra. Ele sentia sua dor antes que você pudesse descrevê-la. Mas talvez o que mais distinguia Padre Pio era sua compreensão do mundo invisível. Ele disse uma vez: "O diabo é como um cão louco acorrentado. Ele pode latir, ele pode ameaçar, mas só pode morder aqueles que se aproximam demais." Ele sabia que a vida não é apenas uma série de eventos aleatórios, é um campo de batalha entre luz e escuridão, entre fé e medo. E para esta batalha, ele ensinou que a arma mais poderosa não era uma teologia complexa, mas algo muito mais simples, algo que qualquer um poderia usar: a água benta. Padre Pio frequentemente dizia aos seus seguidores: a água benta assusta o diabo mais do que a visão de uma espada. Mas ele não parou por aí. Ele revelou que há momentos específicos em que esta água sagrada carrega uma graça ainda maior, momentos em que o céu parece se abrir mais para aqueles que agem com fé. Entre esses momentos, o primeiro dia de julho se destacava. Ele acreditava que marcava um limiar espiritual, o início de um mês em que a proteção divina poderia ser selada sobre sua casa e seus entes queridos, se você soubesse como acolhê-la adequadamente. Pense nisso como plantar uma semente no início de uma estação. Se você planta com fé em 1º de julho,
os frutos dessa fé podem crescer durante todo o mês. E o que Padre Pio ensinou sobre este dia não é superstição, é uma verdade espiritual enraizada em seus próprios encontros com o poder de Deus e as forças que se opunham a ele. Na próxima parte, levarei você a um desses encontros, uma noite que mudou a vida de Padre Pio para sempre. É uma história de medo, fé e o momento em que ele descobriu o quão poderosa a água benta realmente é. Antes de Padre Pio se tornar o santo que conhecemos, o curador, o confessor, o homem dos milagres, ele era um jovem frade chamado Francesco Forgione, ainda aprendendo a orar em meio à escuridão. Certa noite, muito antes de o mundo conhecer seu nome, ele estava acordado em sua pequena e mal iluminada cela no mosteiro. O ar estava frio e pesado, seu coração inquieto. Então começou uma presença tão escura que parecia que o próprio ar estava sendo espremido do quarto. Mais tarde, ele descreveu isso como um peso sufocante pressionando seu peito, uma escuridão espiritual que parecia viva. Não era medo no sentido comum, era opressão, a sensação de que algo queria quebrar sua vontade, esmagar sua alma antes que ele pudesse sequer iniciar sua missão. Os ataques vinham noite após noite. Ele acordava tremendo, encharcado de suor, seus lençóis torcidos como se tivesse lutado contra mãos invisíveis. Sua mãe, uma vez, o encontrou na manhã seguinte, exausto, pálido, como se tivesse travado uma batalha muito além da compreensão humana. Mas tudo mudou uma noite, quando um padre mais velho notou sua luta. Aquele padre lhe entregou uma pequena garrafa de água, abençoada com as orações da igreja, e disse algo que Padre Pio nunca esqueceria. O inimigo teme isso mais do que qualquer arma que você possa segurar. Francesco hesitou. Como algo tão comum poderia derrotar o que parecia tão poderoso? No entanto, naquela noite, quando a escuridão rastejou de volta, ele decidiu tentar. Pegou a garrafa, sussurrou uma oração e aspergiu algumas gotas em seu quarto, enquanto traçava o sinal da cruz no ar. A transformação foi instantânea. A pesadez, opressora, se dissipou como neblina queimada pelo sol. O quarto parecia mais leve, mais quente, pacífico. Pela primeira vez em meses, ele dormiu a noite toda sem perturbações. Na manhã seguinte, acordou, não com medo, mas com fé. E daquele dia em diante, a água benta tornou-se sua armadura noturna, um escudo que nenhuma escuridão poderia penetrar. Com o tempo, Padre Pio chegou a compreender algo profundo. Água benta não é apenas água, é água transformada, infundida com a autoridade divina através da bênção da Igreja. Ela carrega a presença da vitória de Cristo sobre o mal, operando em um reino que não podemos ver, mas que podemos sentir profundamente. Quando ele disse a água benta incomoda o diabo terrivelmente, ele não estava falando em metáforas. Ele estava descrevendo uma experiência vivida, o tipo que muda para sempre a forma como você vê o mundo. E foi através dessas experiências que ele começou a notar padrões, estações espirituais em que o céu parecia mais próximo, em que a proteção parecia mais forte e em que as forças do mal se agitavam mais violentamente. Julho, disse ele, era um desses meses, um tempo de provação espiritual, mas também de oportunidade divina. É por isso que ele exortava os fiéis a começarem este mês em estado de bênção, a marcar 1º de julho como um dia de consagração, para construir um escudo de graça em torno de seus lares antes que as batalhas da vida pudessem começar. Porque quando você dedica o começo, você estabelece o tom para tudo o que se segue. Padre Pio frequentemente dizia que certos momentos no tempo carregam peso espiritual, janelas em que o céu se aproxima e a graça flui mais livremente para aqueles que estão prontos para recebê-la. Julho, explicou ele, era um desses tempos.
Era um mês tanto de provação quanto de triunfo, uma estação em que a batalha invisível entre o bem e o mal parecia intensificar-se. Mas nessa mesma luta, bênçãos extraordinárias estavam esperando para serem reivindicadas, e a chave para desbloqueá-las estava em como você começava. Ele ensinou que o primeiro dia de julho não era apenas mais uma página no calendário, era a semente do mês, o momento em que você podia moldar tudo o que viria a seguir. Quando você consagra o começo, disse Padre Pio, você dá a Deus permissão para dirigir o resto. Pense nisso. Quando você começa o dia com oração, ele não se desenrola de forma diferente de quando você se apressa no caos. Quando você inicia um novo capítulo da vida com propósito e entrega, a paz não o acompanha por mais tempo do que quando você age sem intenção. A mesma verdade se aplica ao próprio tempo. Em 1º de julho, Padre Pio exortava os crentes a convidar a proteção divina para seus lares, usando uma das ferramentas mais simples e poderosas que Deus nos deu, a água benta. Isso não era superstição, nem um ritual para exibição, era um ato sagrado de fé, uma declaração de que seu lar, sua família e seu coração pertencem ao céu, não ao medo. Ele chamou esse ato de a fortaleza de luz, porque uma vez realizado com sinceridade, ele estabelece uma barreira espiritual que a escuridão não pode atravessar. Famílias que seguiram essa prática começaram a notar mudanças silenciosas, mas inegáveis. Discussões que costumavam surgir de repente paravam antes de começar. Cômodos que antes pareciam pesados agora pareciam pacíficos e cheios de calma. Crianças que tinham noites inquietas começaram a dormir profundamente. Até mesmo pressões financeiras, doenças e relacionamentos tensos pareciam aliviar-se de maneiras que ninguém conseguia explicar completamente. Padre Pio sempre lhes lembrava: estas não são coincidências, são sinais de que a graça se enraizou. Ele compreendia que o mundo que vemos é moldado pelo mundo que não podemos ver. Então, quando você abençoa seu lar em 1º de julho, você está fazendo mais do que aspergir água. Você está alinhando seu espaço com a ordem divina, reclamando cada canto para a presença de Deus. É como redefinir a atmosfera espiritual, limpando o resíduo de medo, preocupação e conflito que pode ter se acumulado ao longo do tempo. E a beleza desse ato sagrado reside em sua simplicidade. Você não precisa de riqueza, poder ou palavras eloquentes, apenas fé e disposição. Porque aos olhos do céu, o que mais importa não é o tamanho da sua oração, mas a sinceridade do seu coração. Agora que você entende o significado por trás deste dia sagrado, é hora de aprender exatamente como o Padre Pio ensinava seus seguidores a realizar este ato de proteção, a prática passo a passo que pode santificar seu lar e selar todo o seu mês sob a graça divina. Agora que você entende por que 1º de julho tem um significado espiritual tão profundo, vamos detalhar exatamente como realizar o ritual que Padre Pio chamou de um dos atos de fé mais simples, mas mais poderosos. Lembre-se, não se trata de superstição ou medo. Trata-se de entrar em uma parceria sagrada com o céu, convidando a proteção, a paz e a presença de Deus em cada canto da sua vida. Primeiro, você precisará de água benta. A maioria das igrejas católicas a mantém na entrada. Ou você pode pedir a um padre para abençoar um pequeno recipiente para você. Mas se isso não for possível, não desanime. Padre Pio frequentemente lembrava aos fiéis que a fé sincera pode superar qualquer distância. Você pode orar sobre água comum, pedindo a Deus que a abençoe através da sua confiança no poder dele. O que mais importa é a intenção, não o local. Ao segurar a água benta em suas mãos, pause por um momento. Perceba o que você está segurando. Não é água comum. É um sinal de purificação, consagração e autoridade divina.
Nesse momento, direcione seu coração para o que você está pedindo a Deus para fazer neste mês: proteger sua família, curar o que está quebrado, abrir portas que foram fechadas. Ao amanhecer de 1º de julho, antes que o barulho do dia comece, encontre um espaço tranquilo em sua casa. Pegue a água benta, feche os olhos e reze esta oração de consagração que o próprio Padre Pio costumava recomendar. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nesta manhã coloco o mês de julho em vossas mãos. Pela intercessão de São Padre Pio, peço-vos que coloqueis o vosso divino selo de proteção sobre mim, minha família e este lar. Que vossos santos anjos nos cerquem com uma muralha de luz que nenhuma escuridão possa atravessar. Enchei cada cômodo com vossa paz e que vossa presença habite aqui sempre. Amém. Ao terminar a oração, molhe os dedos na água benta e faça o sinal da cruz em 4 partes do seu corpo: sua testa, seu coração, seus lábios e seus ombros. Cada toque tem um significado. Ao tocar sua testa, diga: Senhor, protegei meus pensamentos. Em seu coração, protegei minhas emoções e desejos. Em seus lábios, protegei minhas palavras e orações. Em seus ombros, fortalecei-me para carregar vossa vontade. Depois de fazer isso, pegue a água benta e comece a caminhar por sua casa, lentamente, reverentemente, cômodo por cômodo. Asperja algumas gotas em cada canto. Padre Pio ensinava que a energia negativa frequentemente se acumula em cantos, portas e espaços esquecidos. Enquanto se move, reze suavemente. Reivindico este lar para Jesus Cristo. Selo este cômodo com o precioso sangue do Cordeiro. Nenhuma arma forjada contra esta casa prosperará. Toda maldição está quebrada. Toda atribuição das trevas é cancelada no poderoso nome de Jesus. Leve o seu tempo. Não é uma corrida. Você não está apenas abençoando espaços, você os está reivindicando. Você está declarando ao mundo invisível que esta casa pertence a Deus e que toda sombra deve ceder à sua luz. Ao fazer isso, algo dentro de você começará a mudar. Você vai sentir uma paz que não pode ser explicada, um calor que preenche o silêncio, a sensação de que você não está mais sozinho. Algumas pessoas choram durante este momento, não de tristeza, mas de libertação. Uma mulher chamada Maria compartilhou sua história com nossa comunidade. 3 anos atrás, ela começou essa prática por desespero. Seu filho adolescente havia se tornado raivoso e distante. Seu casamento estava desmoronando e eles estavam há semanas de perder sua casa. Ela realizou a bênção de 1º de julho com as mãos trêmulas, mas com fé sincera. Em 2 semanas, seu filho pediu desculpas pela primeira vez em anos. Um mês depois, seu marido recebeu uma oferta de emprego que eles nem haviam solicitado. Mas o que mais a comoveu foi como sua casa se sentia. Mais leve, disse ela, como se o próprio ar tivesse sido curado. Essa é a graça oculta deste ato. Não se trata de magia ou pensamento positivo, trata-se de alinhamento, trazer sua casa, sua família e seu espírito em harmonia com o céu. Uma vez que você abençoou todos os cômodos, retorne ao lugar onde começou. Segure a água benta pela última vez e reze. Pai Celestial, marquei este lar e esta família com o sinal da vitória do vosso Filho. Coloco este mês inteiro de julho sob vossa divina proteção. Guardai-nos de doenças, infortúnios e todo dano espiritual. Enviai vossos santos anjos para velar sobre nós dia e noite. Que este seja um mês de paz, bênção e avanço, e que tudo em nossas vidas traga glória ao vosso nome. Amém. Mas Padre Pio deu mais uma instrução. Mantenha a água benta por perto pelo resto do mês. Use-a sempre que sentir inquietação, medo ou ansiedade. Asperja-a sobre a sua porta antes de sair de casa. Abençoe seu carro antes de uma longa viagem. Toque-a na testa de seus filhos antes de dormirem. Cada ato é um lembrete de que a proteção do céu não é um evento único.
É um relacionamento renovado pela fé. É assim que você começa julho sob o favor divino, da mesma forma que Padre Pio ensinou a seus seguidores décadas atrás, um mês selado em luz, guardado por anjos e ancorado na paz. Padre Pio, uma vez, revelou aos seus seguidores mais próximos que o ato de abençoar o lar com água benta não era meramente uma questão de proteção, era um convite. Ele explicou que, ao realizar este ritual sagrado com fé, você desperta o que ele chamou de guardiões invisíveis, os anjos que Deus lhe designou desde o momento do seu nascimento. Esses seres celestiais não são observadores distantes e passivos, eles são protetores poderosos, sempre presentes, mas mais ativos quando seu espírito os invoca, através da oração e da ação sagrada. Os anjos, disse Padre Pio, estão mais ansiosos para ajudá-lo do que você para ser ajudado, mas eles esperam por permissão. Sua fé é o que abre a porta. Quando você asperge água benta em sua casa em 1º de julho, você não está apenas estabelecendo limites contra o mal, você está criando o que ele descreveu como uma frequência do céu, uma atmosfera na qual seu anjo da guarda pode se mover mais livremente, trazendo ordem onde havia confusão, luz onde havia escuridão e paz onde havia inquietação. Então, como você sabe quando a proteção começou a fazer efeito? Padre Pio ensinou seus filhos espirituais a observar os sinais. O primeiro sinal é a paz, aquela que excede todo entendimento. Discussões que antes escalavam, de repente, se acalmam. O tom em sua casa se suaviza. As conversas se tornam mais leves. Até o riso parece retornar a cômodos que há muito estavam em silêncio. Visitantes podem comentar sem perceber o porquê que sua casa parece diferente, mais serena, mais viva. O segundo sinal é o tempo divino. Você notará pequenas intervenções, acidentes, por pouco evitados, bênçãos inesperadas, chegando exatamente quando são necessárias. Talvez você perca uma estrada que teria levado a problemas. Ou um amigo ligue para você no exato momento em que se sentia sozinho. As finanças começam a fluir mais facilmente, problemas que antes pareciam impossíveis começam a se resolver discretamente. Padre Pio chamou esses momentos de as impressões digitais da graça, lembretes de que o céu está perto e trabalhando a seu favor. O terceiro sinal é uma sensibilidade mais profunda ao espiritual. Você começará a sentir quando algo parece errado e saberá como responder em oração. Seus sonhos podem trazer mensagens de encorajamento ou discernimento. Você pode pensar em alguém momentos antes de essa pessoa entrar em contato com você. Não é coincidência, é seu espírito se tornando mais sintonizado com o divino. Você está aprendendo a reconhecer a linguagem do céu. Mas Padre Pio também advertiu que com maior luz vem maior resistência. Quando o inimigo perde terreno, disse ele não parte em silêncio. Portanto, se após o ritual você experimentar tensão súbita, doença inesperada ou peso emocional, não tenha medo. Estes são o que ele chamou de birras da escuridão, as últimas tentativas do inimigo de recuperar o que perdeu. Quando isso acontecer, redobre a oração. Use a água benta novamente. Repita a bênção. Profera palavras de autoridade. Esta casa pertence a Cristo. Estou sob sua proteção. Padre Pio mesmo viveu essas batalhas. Após cada grande vitória espiritual, ele suportou ataques ferozes, mas nunca vacilou. Sou um pobre frade que reza, disse ele, e continuarei a rezar até o meu último suspiro. Sua perseverança é o que ele mais queria que aprendêssemos, que a fé não é provada no conforto, mas na persistência. Quando você continua esta prática com fé, você não está apenas garantindo proteção para si mesmo, você a está estendendo à sua família, seus filhos, até mesmo às gerações futuras. Isso cria
o que Padre Pio descreveu como um manto de graça, um manto invisível, que protege aqueles conectados a você através do amor e da oração. E talvez este seja o maior mistério de todos, que ao abençoar sua casa, você não está apenas protegendo paredes e móveis, você está convidando o céu a habitar entre vocês. Você está transformando seu lar em um santuário, sua família em um testemunho vivo do cuidado divino. Agora, ao avançarmos para a parte final, lembre-se, este ritual é mais do que um ato, é um relacionamento, uma porta entre a terra e o céu. E nesse relacionamento reside a verdade inabalável pela qual Padre Pio viveu, que você nunca está sozinho e nunca está sem ajuda. À medida que esta reflexão chega ao fim, reserve um momento para respirar. Deixe tudo o que você ouviu se assentar profundamente em seu coração. O que você tem agora não é apenas mais uma história, é uma chave, um convite sagrado para começar o mês de julho, não com medo, mas com fé. O ensinamento de Padre Pio sobre a água benta é mais do que um ritual. É uma forma de abrir sua vida à presença divina, de dizer ao céu: estou pronto para ser protegido, para ser guiado, para ser amado. Talvez você esteja ouvindo agora porque tem passado por uma estação de luta. As contas continuam a se acumular. Alguém que você ama está doente. Sua família parece dividida ou sua paz tem escapado, por mais que você tente se agarrar a ela. Você pode ter sussurrado orações no escuro, perguntando-se se Deus ainda o ouve. Se esse é o seu caso, preciso que você ouça isto. Você não foi esquecido. O mesmo Deus que colocou as chagas de Cristo nas mãos de Padre Pio vê cada lágrima que você derramou. Ele ouviu cada oração não dita. E agora, ele está estendendo a mão para você com a mesma mensagem que Padre Pio compartilhou durante toda a sua vida. Ore, espere e não se preocupe. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Quando você pegar a água benta em suas mãos em 1º de julho, você não estará apenas realizando um ritual. Você estará fazendo uma declaração que seu lar, sua família e sua vida pertencem a Deus. Você estará entrando em uma aliança de proteção, em uma corrente de graça que tem fluído por séculos através dos fiéis que confiam em seu poder. E você não estará fazendo isso sozinho. Em todo o mundo, inúmeros crentes estão se preparando para fazer o mesmo, para abençoar seus lares, para orar pela paz, para invocar seus anjos da guarda, para velar por seus entes queridos. Juntos, esses atos formam uma vasta rede de luz que repele a escuridão do mundo. Padre Pio ensinou que mesmo o menor ato de fé pode mover o céu. Você não precisa se sentir perfeito, santo ou digno, apenas disposto. Deus não mede seu valor pela sua perfeição, mas pela abertura do seu coração à sua graça. Se sua fé parece pequena, isso é suficiente, porque mesmo a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Então, quando o 1º de julho chegar, reserve um momento tranquilo para segurar a água e sussurrar sua oração. Deixe que suas palavras sejam simples, mas sinceras. Senhor, este mês é vosso. Protegei-nos, abençoai-nos, guiai-nos. E ao fazê-lo, creia que o céu ouve. Creia que os anjos já estão em movimento. Creia que algo invisível está mudando a seu favor. Agora, quero que você dê mais um passo de fé. Se esta mensagem o tocou, se você sente em seu coração que este é o mês em que as coisas vão mudar, declare-o em voz alta. Escreva nos comentários: julho será meu mês de vitória. Diga com convicção, porque quando você dá voz à sua fé, você lhe dá poder. E se você conhece alguém que está lutando, alguém que se sente perdido, com medo ou esquecido, compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Às vezes, um simples lembrete de esperança é suficiente para tirar uma alma do desespero. Se você ainda não o fez, inscreva-se neste canal
e junte-se a esta crescente comunidade de crentes. Aqui caminhamos juntos na fé, compartilhando os ensinamentos de Padre Pio, orações por cura e práticas que fortalecem o espírito nas batalhas da vida cotidiana. Ao se preparar para julho, lembre-se destas palavras que Padre Pio frequentemente dizia: mantenha seu coração em paz, que nada o perturbe, tudo passa. Deus não muda. Meu querido amigo, que este novo mês seja o início de sua transformação, que sua casa se torne um santuário de paz, sua família um reflexo do amor e sua vida um testemunho da bondade de Deus. Que São Padre Pio interceda por você todos os dias e que você caminhe sob o escudo da luz divina onde quer que vá. E ao entrar em julho, lembre-se, você é profundamente conhecido, ferozmente protegido e eternamente amado. Até nos encontrarmos novamente. Que Deus o abençoe abundantemente.